Bom dia! A paz do Senhor, crianças, tudo bem? E aí, como foi a semana de vocês? Estudaram bastante? Fizeram bastante lições? Brincaram muito? Imagino que a semana de vocês foram bem agitadas, né? Espero que todos vocês estejam bem. Não canso de falar que eu estou com muitas saudades de vocês. Eu imagino que vocês também estejam sentindo falta das nossas aulinhas, de estarmos juntos, ensaiando. Mas em breve tudo isso vai passar e nós estaremos juntos, não é verdade? Mas estamos aqui gravando as aulinhas para que vocês tenham o conteúdo, não fique sem as lições da Escola Bíblica Dominical, que é muito importante. Todos nós precisamos, não podemos ficar sem essas aulas, né? Estamos continuando aqui com a revista Amigos de Deus. Então hoje nós vamos dar sequência, nós falaremos da aula 9. Mas antes de mais nada, estou eu aqui, a tia Márcia, que vocês já conhecem a Júlia, ela é minha assistente aqui, então ela está aqui me ajudando com essas aulas. Ou vamos começar orando, né? Então a gente precisa entregar essa aulinha nas mãos do Senhor para que Deus possa dirigir a nossa aula. Ora para nós, Júlia? Sim. Juntem as mãos, fechem as olhinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez gravando a aula. Nos abençoe para que a gente entenda a história de hoje, para que a gente aprenda mais sobre os teus amigos, sobre o Senhor. Nos ajude, abençoe a nossa semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Júlia. Então hoje, crianças, nós vamos continuar falando dos amigos de Deus. Nós já falamos sobre o amigo corajoso, o amigo valente. Lembra de mais algum, Júlia? Acho que o amigo forte. O amigo forte. Vamos lá ver Muitos quais amigos. outros. O amigo inteligente, O líder. o amigo líder. Nós falamos sobre vários amigos. Hoje nós vamos falar sobre o amigo que ouviu a voz de Deus. Então, qual é o tema da lição de hoje, Júlia? O amigo que ouviu a voz de Deus. Leia pra gente o texto áureo, Júlia. Deus fala de várias maneiras. Jó 33:14. Vamos memorizar, criança, como a gente faz na salinha? Então, vamos repetir? Sim. 1, 2, 3. Repita com a gente. Vou falar novamente. Aí, pra você repetir com a gente, tá bom? 1, 2, 3. Deus fala de várias maneiras. Jó 33:14. Vamos repetir o nosso texto áureo? Nosso tema da lição? 1, 2, 3. Fale com a gente, hein? 1, 2, 3. O amigo que ouviu a voz de Deus. Qual é o texto áureo? Deus fala de várias maneiras. Jó 33:14. Olha, vai memorizando porque a tia vai perguntar depois no final da aula, hein? Então vamos lá. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história desse amigo que ouviu a voz de Deus. Lá em Israel tinha um profeta, o profeta Eli. Mostra pra gente, Ju. O profeta Eli. Ele é profeta. O que é um profeta, crianças? É uma pessoa que Deus escolhe para auxiliar as pessoas no ministério dela. Naquele tempo, as pessoas não tinham essa proximidade de Deus como nós temos hoje, de dobrarmos nosso joelho e só orarmos e ter esse acesso direto com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o profeta era um auxiliar das pessoas para levar a mensagem de Deus até essas pessoas. Eli tinha 2 filhos. Lembra o nome dos filhos de Eli, Júlia? Ofni e Finéias. Eram os 2 filhos de Eli. Vamos repetir? Ofni e Finéias. Esses 2 filhos de Eli, eles eram desobedientes. Eles não obedeciam às ordens de Eli. Eles não obedeciam mais o Papai do Céu. Vocês são obedientes? Vocês obedecem a mamãe, o papai, a pro? Como vocês estão aí? Ficando só dentro de casa, não estão indo na escola? Estão obedecendo a mamãe? Estão fazendo tudo direitinho? Espero que estejam, né? Vocês sabem que tem que obedecer, não é verdade? Mas Ofni e Finéias, eles sabiam que tinham que obedecer sim, só que eles não queriam obedecer. Eli até falava para eles, falava assim: olha, filhos, vocês estão fazendo coisa errada, não está agradando a Deus. Mas eles não obedeciam. E aí,
como Eli era profeta, Deus precisava levantar um outro profeta. E aí Deus levanta as pessoas da onde Ele quer, não é verdade? Existia um casal que se amava muito. Conta pra gente, quem era esse casal, Júlia? Ana e Eucana. Vamos Eles- repetir, crianças? Ana Ana e e Eucana. Quem eram eles? Eles eram um casal que obedeciam muito a Deus, serviam a Deus e todo ano eles iam lá no templo para adorar a Deus. Mas eles estavam muito tristes com alguma coisa. Estava triste mesmo. Apesar de Eucana amar muito a Ana, ela estava muito triste, porque naquele tempo, crianças, a mulher que não tinha filhos, ela era desprezada. As pessoas desprezavam Ana porque ela não podia ter filhos. Eucana falava para ela: não se preocupe, Ana, nosso amor basta, nós estamos juntos, nós somos uma família. Mas Ana, mesmo assim, estava muito triste. Ela queria muito um filho. Assim como os papais de vocês devem ter pedido para o Papai do Céu. Vocês, né? Tá vendo a nossa importância? Deus nos ama tanto que Ele nos entrega para os nossos papais, para eles cuidarem da gente. Então nós somos amados pelos nossos pais. Vocês também são amados pelos pais de vocês. Mas Ana não tinha esse filho. Ela estava muito triste. E aí ela começou a orar. Ela falou assim, orou para pedindo. O coração dela estava amargurado. Então ela começou a falar com Deus que ela queria muito um filho. Ela em silêncio, só mexendo a boca, ela ali entregando o coração dela diante do Senhor, falando aquilo que estava deixando ela com aquela tristeza tão profunda. Mas ele não entendeu por que ela ficava ali mexendo a boca. Crianças, ele achou até que ela estivesse bêbada, olha só, ele achou que ele não entendeu por que ela ficava só mexendo a boca. Essa mulher está louca, o que ela está fazendo? Aí Ana falou assim: não, Eli, jamais, eu estou com uma tristeza tão profunda, que eu estou aqui entregando, abrindo o meu coração para Deus. Aí ele entendeu o que ela estava fazendo. E é assim que nós temos que fazer, crianças. Quando nós temos uma tristeza tão grande no nosso coração, quando a gente está angustiado, quando a gente está passando por algum problema, o que a gente tem que fazer? Dobrar o nosso joelhinho, entregar diante do Senhor, porque Ele pode fazer algo por nós. Mas Ele vai atender as nossas orações, não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com a vontade da Júlia ou de vocês. Ele vai fazer o melhor de acordo com a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor pra gente, não é verdade, Júlia? Ele não vai fazer só porque a gente está pedindo, mas Ele sabe aquilo que vai trazer um alívio para o meu coração, aquilo que vai trazer um alívio para o seu coração, Deus conhece. Então Ele vai atender os nossos pedidos de acordo com a nossa vontade, de acordo com a vontade dEle, não é verdade? Então, Deus atende as nossas orações, Ele nos ouve, então basta que a gente comece a orar, não é? E a nossa oração é a forma de falarmos com Deus. Então, Ana orou bastante, e será que Deus concedeu o desejo do coração de Ana? Samuel falou para ela: olha, você pediu com fé, vai em paz e que Deus te abençoe e te conceda segundo a tua vontade. Eu errei o nome do profeta, né? É o profeta Eli. Então Eli abençoou ela e falou: vai em paz, Ana, que Deus conceda segundo a vontade dele para a sua vida. E aí Ana foi em paz, em tranquilidade, confiando na oração que ela tinha feito. Ela e o esposo dela foram tranquilos para casa. E sabe o que aconteceu, crianças? Ana teve um bebê. Ela foi abençoada com um bebê. Deus ouviu a prece dela e concedeu o maior desejo, o sonho da vida dela, que era ter um filho. Olha que maravilha! Deus ouve, Deus atende os nossos pedidos, como eu falei, de acordo com a vontade dele. Mas a vontade dele é que nós sejamos felizes. Ele queria ver Ana feliz, então ele concedeu o desejo do coração de Ana. Eu vou entregar para a Júlia cuidar aqui desse bebê. Como será o nome desse bebê? Samuel. Isso, esse é Samuel, o bebê que Ana teve. Cuida dele, Júlia? Claro. Então, Ana teve esse bebê. Então, na oração dela, ela falou para o Papai do Céu assim: olha, Deus, se o Senhor me der um filho,
Ele vai servir ao Senhor. Eu quero que a vida dele seja para te servir. E aí, Ana prometeu para ele que assim que ela parasse de amamentar Samuel, ela levaria ele de volta para o templo. Por quê? Como a tia falou no início, os filhos de Eli já não obedeciam mais ele. Ofni e Finéias não eram obedientes. O profeta tem que ser obediente a Deus. Então, como o Samuel nasceu para servir ao Senhor, Ana achou interessante levar ele para morar junto com Eli, para aprender o que é ser um profeta, o como é servir a Deus. E aí, Samuel ajudava muito Eli nas tarefas, ele ajudava em tudo lá no templo. Eli era responsável pelo templo, para deixar tudo bonitinho lá, porque para o Senhor tem que ser tudo bonito, né? Tem que ser tudo limpo, organizado. Então, Eli era o responsável por isso, e Samuel começou a ajudá-lo nessa tarefa. E qual a melhor forma de aprendermos como fazermos essas coisas? Acompanhando quem faz. Então Samuel acompanhava Eli e aprendeu a fazer as coisas que Eli fazia. E Samuel, crianças, era muito obediente, fazia tudo com muita dedicação, com muita alegria. Ele se esforçava para fazer o melhor. E você aí, está se esforçando para fazer o melhor? Aquilo que Deus está chamando vocês para fazer, louvar ao Senhor, vocês louvam com alegria? Na hora que a tia lá está ensaiando, vamos fazer os gestos. Estão fazendo com muita alegria? Quando quem toca instrumento, está tocando com alegria para o Senhor. Então, falar de Jesus para o amiguinho tem que ser com alegria, tem que ser o nosso melhor. Isso agrada a Deus quando nós fazemos o nosso melhor. E Samuel fazia o melhor que ele podia, ele era obediente. E aí, um certo dia, Samuel estava dormindo. Depois de todos os afazeres, né, criança? A gente fica cansada, a gente precisa descansar. Então, Samuel foi dormir. Enquanto ele dormia, ele lá deitado para dormir, ele escutou: Samuel, Samuel. Se você ouvisse alguém te chamando, Júlia, que estranho, né? O que você faria se você ouvisse alguém te chamando assim no meio da noite? Você deitada para dormir, você ouve alguém te chamando: Júlia, Júlia. O que você faria se você tivesse como Samuel ouvido? Samuel, Samuel. Eu iria procurar quem estava na casa, né? Por exemplo, Samuel, quem estava na casa era o Eli. Então ele foi até Eli. Eu iria fazer isso. Foi isso que ele fez, crianças. Assim como a Júlia faria, Samuel também fez assim. Ele correu para a cama de Eli. Eli, você me chamou? Eu ouvi alguém me chamando. Ele falou assim: não, te chamei não, Samuel. Volte para sua cama e vai dormir. Ele falou assim: acho que eu ouvi errado, né? A Bíblia não fala isso, mas a gente vai imaginando, tentando entrar na história, não é verdade? Então eu imagino que ele tenha falado assim: acho que eu ouvi coisa da minha cabeça, né? Vou voltar e vou dormir. Aí ele deitou de volta na cama dele e ouviu novamente a voz: Samuel, Samuel. O que ele fez de novo, Júlia? Ele fez que nem eu faria de novo. Foi até a cama de Eli, perguntou: Eli, você me chamou? Daí ele falou: não, eu não te chamei, volta para sua cama. Mas se você ouvir de novo alguém te chamando, fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque Deus está querendo falar com você. Exatamente. Como Samuel era obediente, o que ele fez? Voltou para a cama, deitou novamente e ali, aconchegadinho, ele ouviu novamente uma voz falando: Samuel, Samuel. E na obediência dele, o que ele respondeu? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Exatamente isso. E aí, quando ele falou isso, Deus falou para Samuel, falou assim: olha, Samuel, fala para Eli que eu irei castigar ele e a sua família, porque as coisas que os filhos dele, Ofni e Finéias, estão fazendo, está me entristecendo, não está me agradando. Então, eu vou castigá-los. E aí, Samuel ouviu o que Deus havia falado para ele. Você está ouvindo a voz de Deus, crianças? Vocês estão dobrando os joelhinhos de vocês?
em oração para ouvir o que o Papai do Céu tem a falar ao seu coração? Nós precisamos estarmos atentos à voz do Papai do Céu, né? E isso através de oração, através da leitura da Bíblia. Naquele tempo, Deus falou diretamente a Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas hoje a gente pode também ouvir Deus falando, sentir no nosso coração. A gente pode ler a Bíblia e ouvir o que o Papai do Céu tem a nos falar através da sua mensagem da Bíblia, não é verdade, Juju? Você já falou com o Papai do Céu? Você tem lido a Bíblia para ouvir o Papai do Céu falando? Tenho. Quando eu quero escutar o que Deus tem que falar para mim, eu peço para Deus me falar mostrando na Bíblia, em pregações, orando. Exatamente, a gente tem que estar com nossos ouvidinhos atentos à voz de Deus. A gente precisa ouvir o que o Papai do Céu tem a nos dizer. Então, ele falou isso para Samuel, queria castigar a família de Eli. No dia seguinte, Eli quis saber, né? Eu ficaria curiosa, o que será que Deus falou para Samuel? E aí Elias perguntou, Samuel, o que foi que Deus te falou? Aí Samuel ficou morrendo de medo, como que eu vou falar para Eli que Deus falou que vai castigar ele e a família dele? Mas ele queria saber, porque ele sabia que o que Deus tem a falar é sério, é importante. Aí Samuel acabou contando para ele, falou assim, olha Samuel, Deus falou que vai castigar você e seus filhos. E Eli, ele era temente a Deus, ele sabia que a vontade de Deus tinha que ser feita. Então ele falou que seja feita a vontade do Senhor. Então Eli sabia que o que Deus falou iria cumprir. Então Samuel estava agradando muito a Deus, fazendo sempre a vontade de Deus. Então, nossa lição de hoje, crianças, nós podemos entender o que nós tiramos aqui como lição. Quando nós estamos com o coração aflito, apertado, dobremos nossos joelhos em oração. Vamos falar com o Papai do Céu, entregar o nosso desejo, nossos pedidos, nossas aflições diante do Senhor, para que Ele traga paz ao nosso coração. Deus pode trazer essa paz ao nosso coração. Ele vai atender as nossas orações de acordo com a vontade dEle. E outra lição importante que nós aprendemos, né, Júlia, é que nós devemos ser obedientes e estarmos atentos à voz de Deus, fazendo sempre a vontade de Deus e o nosso melhor, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido essas lições para colocarmos em prática, tá? E quero despedir aqui, deixando um super beijo, uma semana abençoada para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitórias, cheia de realizações. Fique com Deus.